Existe uma classe de organismos extremófilos que chamamos de quimiolitotróficos, né? E eu começo a puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que são organismos que conseguem ter algumas propriedades que são muito interessantes. Eles conseguem obter energia através de quebra de reações químicas, né? Através de reações químicas de materiais doadores de elétrons que são inorgânicos ou minerais. São organismos que não dependem por exemplo, do açúcar que nem a gente faz. A gente precisa consumir alimentos, ciclo em carbono. Eles conseguem obter energia através dessas fontes doadoras inorgânicas. E com essa energia, ele consegue fixar o CO2 do ar, que nenhuma planta faria, para a sua alimentação, nutrição, reprodução, fixação de carbono de maneira geral. Então, depender de uma rocha e do gás carbônico, e de repente você já tem aí a vida florescendo. Então, ambientes com baixa exposição de material orgânico, etc., eles conseguem se virar muito bem. Exemplos de organismos quimiotróficos conseguem oxidar elementos como o enxofre, o ferro e formas diferentes deles, como o ferro a gente chama de ferroso, né, que é o ferro 2+, que é o ferrinho verde, não o ferro 3, que é o férrico, que é a ferrugem. Diferentes compostos de enxofre, então desde sulfeto, sulfito, tiosulfato, ele consegue o enxofre elementar até oxidar ao sulfato, liberando ácido, e aí ele gosta de ambientes ácidos. E ele consegue sobreviver em ambientes sem luz e com pouca matéria orgânica. Ainda assim, a gente tem que lembrar que eles não são super-heróis. Eles têm algumas condições que eles dependem, eles não conseguem colonizar todos os ambientes, senão a gente também estava lascado. Imagine matar uma bactéria que sobrevive com tão pouco. Dou destaque para o Acetobacillus ferruxidans, que é o organismo que eu trabalho na minha pesquisa, e que a gente está trabalhando junto com a Miriam também. Ele é um dos modelos de quimiolitotróficos mais estudados. Ele consegue viver com ciclos de oxidação ou redução de ferro e enxofre para obter energia, fixando o CO2 da atmosfera. Então você tem a pedrinha, ele nhaque, morde, consegue energia, pega o gás carbônico do ar e ele está feliz, contente, crescendo, grudado nas pedras ou em rios, em lagos, etc., que são ácidos. É importante destacar, o Acetobacillus, pelo nome, ele gosta de ambientes ácidos, pHs aí próximos do seu estômago, só que em vez de ácido clorídrico, ele gosta de ácido sulfúrico. Existem outras bactérias também que conseguem viver em outros tipos de ciclos. Eles reduzem, por exemplo, alguns íons metálicos, como o ferro 3 para ferro 2 ou até ferro metálico. Ele consegue oxidar compostos orgânicos ou de enxofre, então ele depende já de um pouco de matéria orgânica, mas ele formaria aí um parzinho legal junto com o Acetobacillus, como esse Geobacter metalloreducens. Ele precisa ser de um ambiente estritamente anaeróbio, etc., mas ele reduz o ferro de volta para o Acetobacillus, formando minerais como, por exemplo, a magnetita. Então, que sirva também como uma bioassinatura. O Acetobacillus oxida o ferro em enxofre, formando minerais como a jarosita e a schwarzmanita, que são óxidos e são hidroxisulfato e oxidroxisulfato de ferro, que podem ser utilizados como identificadores da presença de vida, né, bioassinaturas, apesar de que eles podem se formar de maneira inorgânica, temos jarosita em Marte. E da mesma forma, os organismos que reduzem o ferro também produzem minerais, como a magnetita, que pode ser de origem biótica ou abiótica, podendo também ser pensado como uma bioassinatura. Então, uma paleontologia de Marte é procurar por esses vestígios minerais, entender como que esses vestígios minerais se formam e diferenciar abiótico de biótico. E então chegamos àquela integração que nós tínhamos do entender da vida, no caso destaco a vida extremófila, com esse substrato, os meteoritos, o que nós entendemos como as rochas dos ambientes fora da Terra. E a gente sabe que essa interação existe mesmo aqui na Terra. Temos um lindo meteorito onde temos um líquen crescendo. Esse meteorito foi encontrado no deserto e, como ele é poroso, ele dava mais absorção de água e o líquen aproveitou para crescer. Ou seja,
esses organismos vivos, eles interagem já com os meteoritos e a gente poderia utilizar esse tipo de interação para a exploração do espaço. Nós temos meteoritos sendo colonizados, estudos de meteoritos sendo colonizados por organismos, inclusive quimiolitotróficos, que poderiam estar liberando esse material para crescimento. Então, os primeiros estudos de crescimento de micro-organismos utilizaram o Acetobacillus e um outro organismo, o Leptospirillum ferroxidans, para consumir meteoritos ferrosos. E isso foi estudado mais em detalhes depois, com meteoritos carbonáceos e metálicos, e identificando quais seriam ali as assinaturas, até isotópicas, que a vida poderia deixar dessa interação de meteoritos com a vida. Então, nós sabemos que os micro-organismos crescem nos meteoritos, os Acetobacillus principalmente nos meteoritos metálicos, pois ele depende da oxidação do ferro para sobreviver, mas também consegue até nos meteoritos carbonáceos, de alguma forma, obter um pouco de energia. E a gente consegue estudar esse intemperismo, essa oxidação mediada biologicamente pelos micro-organismos, para a gente entender como os meteoritos são estragados nas nossas coleções, ou como a gente poderia aplicar isso para a exploração no espaço. Já que, como eu falei, esses elementos platinoides, eles são de interesse comercial, ou outros elementos poderiam ser explorados para a gente ter uma estrutura para poder colonizar outros planetas, ou asteroides. Mesmo aqui na Terra, nós utilizamos o Acetobacillus para mineração de cobre, por exemplo. Minérios com pouco cobre, como a calcopirita, ela é um sulfeto de ferro e cobre. E você gasta muita energia para poder separar o cobre disso. Se você dá para o Acetobacillus, ele oxida o ferro, oxida o enxofre, fica um ambiente cada vez mais ácido, onde o Acetobacillus gosta de sobreviver, e o cobre é liberado em solução. E aí depois você gasta muito menos energia para poder recuperar o cobre. Então, nem disse aquele vídeo, a gente tem praticamente 20 a 25% de todo o cobre produzido na Terra através de processos desse tipo de exploração, o ouro, etc. E a gente poderia fazer isso pensando no espaço. Então, um trabalho que a gente desenvolveu, por exemplo, lá no laboratório, foi fazer esse tipo de monitoramento e ver como que o Acetobacillus resiste, por exemplo, à presença de níquel num crescimento aí, numa exploração de biolixiviação, de biomineração de asteroides, simulando essa composição. E, por fim, os precipitados, que a gente tem que olhar como potencial para a bioassinatura, seja por química, seja por assinatura isotópica, já que a vida tende a dar preferência aos isótopos mais leves. Além disso, as propostas de levar a vida futura, a vida para fora da Terra, né, como exploração, tem aquele artigo que eu mandei para vocês, do Cockle, que fala sobre a aplicação de organismos para a exploração de Marte ou da Lua. Como a gente tem que lembrar que para o ser humano passear, ele pode ir sozinho, mas para ele sobreviver, ele tem que levar toda a nossa comunidade de organismos para o ambiente que ele vai colonizar. E eles podem usufruir desses organismos para conseguir biomassa, para conseguir combustível, purificação de ar, etc. Possibilidade de utilização de consórcios, como ciclo de oxidação e redução, para formar pilhas, para obter energia, para poder utilizar nessas pilhas a eliminação dos compostos orgânicos aí da matéria orgânica produzida, como dejetos orgânicos do ser humano, junto com a exploração do solo marciano e purificação desse solo. Você consegue liberar eletricidade, purifica a água, você quebra essa matéria orgânica, tira os poluentes, recupera ferro, tudo isso através de consórcios com micro-organismos. Então, se a gente pensar de maneira geral, o estudo que a gente tem dos meteoritos, ele propicia a gente entender como é que é lá fora. E colonizar esses meteoritos, estudar, explorar isso, entender como esses ambientes são, como é a composição do substrato, do ambiente, como a vida interage com tudo isso, é para a gente muito importante para entender a origem da vida na Terra, né, essas fontes de nutrientes, ou o começo da vida, né, depois que ela já tenha sido criada, a exploração dessa matéria orgânica, desse material que caiu na Terra na forma de meteoritos, obtenção de energia durante a formação da Terra, durante a formação, começo do desenvolvimento da vida na Terra, ou levar isso para o espaço. Entender a importância disso como bioassinaturas com potencial paleontológico e astrobiológico, de maneira geral.
e permite a gente estudar a possibilidade da expansão da vida nesses ambientes fora da Terra, entendendo como é que são esses substratos e como nós podemos explorar isso. Entendendo também, até por fim, não, por que não, entender como é que os meteoritos são degradados até hoje aqui na Terra, para a gente poder até preservar eles nos nossos museus, nas nossas coleções, como evitar esse tipo de intemperismo biológico. Eu termino aqui a parte principal da minha apresentação, eu abro a perguntas e eu deixo um fim com reticências, porque eu sempre deixo uma parte de curiosidades, de histórias, de meteoritos, etc. Mas aí vai em questão de relação a tempo, e eu abro para perguntas, questionamentos, etc. Se sobrar tempo e se vocês quiserem, eu continuo com a parte mais lúdica de historinhas de meteoritos, etc.